やるかやられるか。Doom 64 8月1日発売。We interrupt your programming to show you the broadcast of the fallen. Por mais que a Península Arábica nos dias de hoje possua suas controvérsias, é um fato que a região possui uma cultura muito extensa que vai muito além da religião. Lembremos que em tempos remotos, uma parte desses países era ocupada pela civilização suméria e babilônica, as quais sem dúvida alguma possuíam uma grande quantidade de mitos que envolviam criaturas. Um pequeno exemplo é o mito do dragão Mushuso da Babilônia, o qual estava diretamente relacionado aos deuses e que era adorado pelas pessoas como se também fosse uma divindade. Porém, esses mitos mais anciãos não serão foco de hoje, pelo menos não em grande quantidade, pois hoje iremos falar dos criptídeos árabes presentes em mitos e lendas que podemos encontrar no folclore atual dessa região, após uma breve pesquisa, indo desde meros seres que podem ser apenas animais estranhos até criaturas relacionadas ao apocalipse. Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente ao grande apoio que vocês deram no vídeo dos criptídeos africanos, principalmente por esse ser um vídeo que eu não consegui monetizar. E se você também for uma das pessoas que ficou me xingando nos comentários por eu ter chamado a África de país, obrigado também, pois isso trouxe engajamento pro canal. Então se você tinha intenção de me destruir, você inscrevam-se, deixem o like, compartilhem, comentem e se possível façam uma doação, seja pelo Valeu Demais ou pela chave Pix. A Anka é uma criatura conhecida por ser um pássaro gigante e magnífico. Também é chamada de a Anka do Ocidente. Em alguns contextos é chamada de Simurgh, na mitologia persa. A Anka possui um lugar especial nas lendas, representando um ser raro, poderoso e de natureza misteriosa. Na tradição islâmica e nos contos árabes antigos, a Anka é descrita como um pássaro de tamanhos imensos, com penas coloridas e uma beleza fora do comum, capaz de voar grandes distâncias e possuir vasto conhecimento. Disse que ela vivia originalmente no paraíso e tinha uma natureza bondosa, mas com o tempo teria se tornado corrupta e egoísta, passando a ser vista como um símbolo de mistério e até de mau presságio. Por conta de sua natureza dividida, a Anka é frequentemente vista como um símbolo da sabedoria inatingível e do poder oculto. Algumas versões da lenda dizem que ela foi exterminada ou desapareceu por causa de seu comportamento destrutivo, o que reforça o seu caráter de criatura mítica, que aparece e desaparece em tempos e contextos específicos. Outra coisa interessante a se citar é que nos mitos também é falado sobre ela renascer das cinzas sempre que morre. Então, acho seguro afirmar que a Anka é basicamente a fênix dos mitos árabes. No folclore árabe, a Scylla é uma criatura mística que pertence ao grupo dos Jinn. Essa é uma palavra que vai aparecer bastante aqui, então memorize, mas com características únicas que a distinguem dos demais espíritos. A Scylla é geralmente descrita como uma mulher bela e sedutora, capaz de mudar de forma para enganar aqueles que encontra, mas com intenções sombrias e maliciosas. Ela costuma ser representada como astuta e enganadora, explorando as fraquezas e vulnerabilidades das pessoas. A Scylla tem um talento especial para a manipulação e usa sua habilidade de mudança de forma para atrair humanos para armadilhas perigosas, muitas vezes assumindo a aparência de uma mulher atraente ou de alguém conhecido pela vítima. Em algumas versões do mito, ela também é representada com traços animalescos ou sobrenaturais, como olhos de fogo ou uma presença ameaçadora que revela sua verdadeira natureza. Diferente de outros tipos de Jinn, a Scylla é associada mais diretamente à astúcia e crueldade, sendo vista como uma ameaça que busca causar o máximo de sofrimento possível. De acordo com as lendas, ela costuma habitar regiões desertas e isoladas, onde pode encontrar viajantes solitários e atacá-los quando estão mais vulneráveis. O Nasnas é uma criatura que tem uma aparência bem distinta e bizarra. É um ser de meio corpo, geralmente com apenas um braço, uma perna, metade de uma cabeça e um olho, o que lhe dá uma aparência assombrosa e incompleta. Apesar disso, o Nasnas é surpreendentemente ágil e consegue se mover rapidamente com a ajuda de sua única perna, saltando de maneira assustadora para atacar suas vítimas.
Tipo Saci. O Nasnas é conhecido por viver em regiões desertas e isoladas, onde pode emboscar viajantes desavisados. Ele é descrito como uma criatura voraz e predatória, que ataca os humanos para se alimentar. Algumas histórias dizem que o toque ou o ataque de um Nasnas pode drenar a energia vital de suas vítimas, deixando-as fracas ou até mesmo sem vida. Disse que o Nasnas foi originado de uma união entre um Jin e um ser humano, o que pode explicar sua aparência estranha e incompleta. Em algumas versões do mito, ele é associado a uma maldição, que faz com que ele nasça dessa maneira e busque vingança contra os vivos. Outras versões o apresentam como uma espécie de demônio menor ou ser de baixo escalão entre os Jin. Curiosamente, o Nasnas também tem equivalentes ou variações em outras culturas do Oriente Médio, que mantêm o aspecto de uma criatura incompleta com apenas metade de seu corpo. Esse aqui é muito curtinho. O Zoureg é uma cobra de um pé de comprimento que vive no deserto da Arábia. Quando se move, atravessa tudo em seu caminho como uma faca quente na manteiga. Pedras, árvores, paredes e corpos humanos são todos igualmente impotentes para pará-lo. Qualquer um que o Zoureg atravesse morre instantaneamente. Ele só pode ser morto decapitando durante o sono. Tem sido difícil localizar as fontes para essa suposta lenda árabe, considerando que Zoureg é uma palavra estranhamente transliterada por múltiplas grafias possíveis em árabe. O Saratan é uma criatura marinha gigantesca, muitas vezes descrita como uma espécie de caranguejo ou tartaruga colossal. Ele é tão grande que, em algumas lendas, suas costas são confundidas com uma ilha. Marinheiros desavisados ao avistarem o Saratan acreditavam que era uma ilha e desembarcavam para descansar, apenas para perceberem que a ilha começava a se mover quando o Saratan mergulhava de volta ao oceano, levando os infortunados consigo para o fundo do mar. A imagem do Saratan está profundamente enraizada em várias culturas marítimas do Oriente Médio. Em algumas lendas, ele é visto como uma criatura pacífica e solitária, que vive em águas profundas e se mantém longe dos humanos, enquanto em outras é retratado como uma ameaça, cujo tamanho e força podem facilmente causar desastres para embarcações que cruzem seu caminho. O Dam-Dam, o bicho, não anime. É uma criatura marinha lendária do folclore árabe, descrita como um tipo de peixe gigante ou uma serpente do mar que habita as profundezas dos oceanos. Ele é frequentemente mencionado nas histórias e contos dos marinheiros árabes como uma ameaça misteriosa e quase invencível, sendo grande o suficiente para derrubar embarcações inteiras. Em algumas versões, o Dandan é visto como um dos maiores predadores do mar, temido tanto por humanos quanto por outras criaturas marinhas. O Dandan é uma criatura narrada pela primeira vez no livro das Mil e Uma Noites, ou Arabian Nights, que aparece no conto Abdullah the Fisherman and Abdullah the Merman, onde um tritão descreve o Dandan como o maior e mais feroz peixe, capaz de engolir grandes animais em uma única bocada. A gordura do Dandan, descrita como gordura de bois, amarela como ouro e doce de sabor, é usada como pomada para permitir que os humanos sobrevivam debaixo d'água. Acredita-se que o Dandan seja extremamente inteligente e implacável, o que o torna ainda mais temido. Nas histórias, é dito que ele possui uma pele dura como uma armadura, tornando-o praticamente invulnerável a armas comuns. Sua presença é descrita como um prenúncio de desastres, e avistá-lo é considerado um mau presságio para marinheiros e pescadores. Algumas lendas sugerem que o Dandan é o último de sua espécie, uma criatura antiga e quase mítica, que vagueia pelos oceanos em busca de presas, mantendo-se longe dos olhos humanos. Em certas histórias, ele aparece como o guardião de tesouros escondidos no fundo do mar, ou como uma criatura colocada pelos próprios djinns para proteger segredos marinhos. O Sheikh Alba, cujo nome significa literalmente Sheik do Mar em árabe, é uma figura geralmente retratada como um poderoso djinn ou espírito guardião dos oceanos. Em várias lendas, ele é o soberano de todas as criaturas marinhas e exerce um domínio místico sobre os mares e sobre os seres que nele habitam, desde monstros marinhos até correntes e tempestades. Ele é uma figura ao mesmo tempo respeitada e temida, pois possui um poder imenso e uma personalidade imprevisível. A imagem do Sheikh Alba varia, mas ele é frequentemente descrito como uma figura majestosa e misteriosa, com a capacidade de mudar sua aparência entre a de um velho sábio de barba longa e branca, ou a de um ser gigantesco e aquático, com traços que lembram o próprio mar.
Em algumas versões, ele possui uma pele escamada ou um corpo que se funde com as águas, e seus olhos são descritos como profundos e hipnotizantes. O Sheik Alba é conhecido por sua natureza ambígua, semelhante à própria imprevisibilidade do mar. Às vezes ele ajuda os marinheiros em apuros ou protege pescadores que o respeitem e fazem oferendas, mas também é capaz de punir severamente aqueles que desrespeitam o mar, tratando com arrogância ou descuido. A ele são atribuídas as grandes tempestades que surgem de repente e os desaparecimentos misteriosos no mar, reforçando sua reputação como uma entidade tanto protetora quanto vingativa. Ele é basicamente o caboclo d'água, só que árabe. O Orabou ou Orobon é uma estranha criatura parecida com um peixe que vivia nas águas do Monte Marzouan, outrora conhecido como Monte Orabou. O Orabou foi descrito pelo padre, explorador, cosmógrafo e escritor francês André Tevet em suas cosmografias. O Orabou é uma grande criatura reptiliana, muitas vezes retratada como uma criatura corcunda parecida com um gato. Era coberto de escamas de esturjão, como pés palmados. Dizia-se que fazia sons como o de um gato e tinha quase 3 metros de comprimento. A carne de Orabou tem um gosto particularmente ruim. E Tevet acreditava que a carne de camelo velho e mastim de Livônia eram preferíveis ao execrável Orabou. Comê-la também resulta em pedras nos rins e na bexiga. Apesar disso, os habitantes do Monte Marzouan o comem de qualquer maneira, tratando de suas pedras com uma mistura diurética de gordura de Orabou, 2 punhados de pó de ouro falso e ciclamen. Eu não sei o que é isso, mas eu vou deixar aí na tela se eu achar. 闇に潜む真実は見えるか。世界が待ち望んだ最強ヒロイン、トゥームレイダー美しき逃亡者。 Now back to the show. Stay comfortable in your seats and be careful not to be controlled by Tablos. Esse aqui eu decidi englobar algumas criaturas todas juntas, pois as informações sobre elas são bem limitadas, mas como eu não quis deixar passar em branco, aqui vão elas. O primeiro que eu gostaria de falar é o Nam Nam, um ser grande, rápido e forte que dizem ser semelhante em forma a um canguru, e que se alimenta da carne dos seres humanos. O outro é o Baebui, que é basicamente uma espécie de satírio árabe, por ser um grande homem com traços de um bode. E por último, o Burro Kaila, uma espécie de homem burro que vaga pelas estradas à noite em busca de pequenos garotos para sua alimentação. O Rock, ou Rook, era uma enorme ave de rapina, supostamente grande o suficiente para capturar e comer elefantes adultos. A lenda original começou com itens falsificados que supostamente faziam parte de um Rock, como quando uma folha de palmeira de Rafio foi presenteada ao Grande Khan, sob o disfarce de uma pena de Rock. O Rock apareceu em um total de 4 histórias nas 1001 Noites, 2 das quais envolviam Sinbad, o marinheiro, e outras 2 envolvendo Abd al-Rahman. Uma história do Rock envolvendo o famoso Sinbad, o marinheiro, conta a história de como o pássaro gigante, sem saber, carrega Sinbad para segurança após o naufrágio. Sinbad ficou então preso no ninho do Rock, no topo de uma montanha, onde encontrou um ovo do tamanho de 148 ovos de galinha. Caralho! Sinbad mais tarde conseguiu escapar do ninho do Rock, amarrando-se à perna dele com seu turbante, sem que o pássaro percebesse. Sinbad voou tão alto com Rock que perdeu a visão da terra em um ponto. Eventualmente ele conseguiu escapar quando Rock voou perto de outra ilha. Geralmente descrito como um pássaro branco ou fulvo, sua envergadura foi relatada como sendo de incríveis 48 pés de comprimento, coberto por penas tão grandes quanto folhas de palmeira. E de acordo com a tradição árabe, a criatura só pousaria na montanha Kaf, o centro do mundo. Entre a cavalgada de criaturas que Anthony enfrenta na tentação está Aksar, descrito como a Piton Aksar, de 60 covados de comprimento que aterrorizou Moisés. Thompson, inspirando-se fortemente em Flaubert, usa o basilisco da tentação para a aparição de Aksar,
descrevendo como tendo 70 covados de comprimento, de cor violeta, com uma crista de 3 lóbulos e um único dente em cada mandíbula. Ele repete o medo de Moisés de Aksar, tornando-o o avatar da justiça vermelha de Deus flamejando longe. E a personificação visível de tudo que é horrível, a encarnação de uma desolação não meramente física, mas da alma. Flaubert derivou o Aksar do Hierozoikon de Bochart. O Aksar original é muito mais estranho do que Flaubert nos leva a acreditar. Aksar é um monstro do apocalipse da lenda árabe. Ele tem 60 covados, quase 30 metros de comprimento. Ele tem a cabeça de um boi, os olhos de um porco, as orelhas de um elefante, os chifres de um veado, o pescoço de um avestruz, os quartos dianteiros de um leão, os quartos traseiros de um gato e a cauda de um carneiro, as pernas de um camelo e a cor de um leopardo. Não há menção de nenhuma característica da Piton. Deus arrastou o Aksar para fora de seu covil e o trouxe diante de Moisés, que ficou muito alarmado e pediu que a besta fosse removida de sua vista. No fim dos dias é dito que Aksar voará com o cajado de Moisés, usando-o para marcar os rostos de pessoas como crentes ou incrédulos. Há quem diga que há mais dessas criaturas. Essas pessoas estão, esperançosamente, enganadas. E só para reforçar, isso aqui é uma lenda árabe, então, por favor, não venham me xingar por causa disso. Shadhava é uma criatura lendária dos bestiários muçulmanos medievais, que se assemelha a um unicórnio. Al-Qazwini disse que ele vive no país de Rum, o Bisânico, e que tem um chifre com 42 galhos ocos que, quando o vento passa por eles, produz um som agradável, que faz os animais sentarem e ouvirem. Os chifres dessas criaturas, às vezes presenteados a reis, podem ser tocados como flautas. Quando tocados de um lado, eles produzem um som alegre, e quando do outro, a música é tão triste que faz as pessoas chorarem. O estudioso Al-Damri declarou um número maior de ramos para 72, e Al-Mustawf fez de Shadhava um carnívoro feroz. A mudança pode ser explicada como resultado da fusão de sua descrição com outra criatura de Qazwini, o Siranis, um predador que toca música para atrair suas vítimas. J. Jacobi apontou semelhanças entre os Siranis e as sereias da mitologia grega. O Qutrubi é mais uma criatura associada aos djinns, porém também podemos dizer que ele é praticamente o lobisomem árabe. Na mitologia árabe, o Qutrubi é uma criatura devoradora de cadáveres. Ele aparece em várias lendas e contos, especialmente nas histórias que buscam assustar ou advertir as pessoas sobre lugares perigosos e práticas impuras. O Qutrubi é geralmente retratado como uma figura que vaga por cemitérios e locais onde a morte está presente, alimentando-se de cadáveres e restos mortais, e possuindo uma aparência horrenda e desumana, mas que geralmente lembra um lobo ou um cachorro. Há quem diga também que ele não só se alimenta dos mortos, mas também das almas dos vivos, além de que existem versões do mito onde ele não só pode infectar os outros com a mordida, transformando a vítima em um ser como ele, como também dizem que ele nunca fica no mesmo lugar por mais de 1 hora. Mais um bicho que vive em cemitério. O Mustadbai, também escrito como Mustadhab, diferente de outras criaturas demoníacas que habitam cemitérios ou locais de morte, o Mustadbai é mais sutil em sua malícia, e está associado à capacidade de se disfarçar para confundir e enganar pessoas, aproximando-se de maneira furtiva para prejudicá-las. Em muitas narrativas, o Mustadbai é visto como um ser de aparência mutável, podendo assumir várias formas para se misturar com humanos ou animais comuns. Ele é descrito como uma entidade particularmente da enganação e ilusão, de modo que quem interage com ele inicialmente não suspeita de sua verdadeira natureza, já que é dito que essas criaturas são mestres na arte da hipnose. Além disso, os Mustadbais parecem ter alguma relação com os vampiros, já que, diferente do lobisomem árabe que se alimenta da carne e das almas, esse aqui se alimenta do sangue das vítimas mordendo seus pescoços de maneira furtiva. Você não entendeu errado. Realmente estou falando de ghouls. Talvez algumas pessoas não saibam, mas apesar de terem se popularizado por meio do anime e do emular, os ghouls são criaturas que têm raízes nos mitos árabes. Os ghouls são pertencentes a uma classe de djinns e são geralmente classificados como entidades demoníacas que se alimentam de carne humana. É bastante retratado pelos árabes, portanto não são originalmente oriundos do Islã, visto que sua presença é constatada no Zoroatrismo, que era a religião dos persas. Há inúmeras variações nas doutrinas religiosas. A única coisa em comum presente no arquétipo é o fato de serem canibais.
Os ghouls são descritos como seres angarianos de metamorfose, e geralmente retratados na maioria das vezes como figuras femininas no folclore árabe, mas isso não significa que não há entidades masculinas. Essas criaturas gostam de explorar os desertos, e muitas vezes possuem como disfarce uma mulher bonita e atraente que tenta distrair os viajantes a fim de matá-los em seguida e devorar os seus restos mortais. Os árabes modernos utilizam-se da expressão ghoul para designar um canibal, tal este que pode ter aspectos tanto humanos quanto demoníacos. O uso dessa palavra costuma ser empregado pelos orientais, a fim de amedrontar as crianças desobedientes. A fraqueza dos ghouls está associado aos golpes de espada. Trata-se literalmente de apenas um golpe, porque o segundo faz reviver. Para os recém-falecidos, recomenda-se a prevenção contra a apropriação do corpo por um ghoul, pois estes seres têm uma certa afeição pelo fígado. É preciso manter vigília com sinos e gongos soando constantemente, pois barulhos altos espantariam a criatura. Na mitologia árabe, Ifrit é o nome dado a uma classe de djinns infernais, notório por grande força e astúcia. O Ifrit é uma categoria de gênio, um tipo de criatura que faz parte dos mitos médio-orientais. Um Ifrit ou Ifrita, tem a forma de uma enorme criatura alada constituída de fogo. Habita no subsolo e costuma frequentar ruínas. Armas comuns não são capazes de enfrentá-lo. No entanto, o Ifrit é suscetível à magia, podendo vir a se tornar vítima ou escravo de humanos que dominam as técnicas apropriadas. Os Ifrits são citados no Alcorão e descritos nos mitos árabes como criaturas que são mais poderosas do que homens ou espíritos, mas que estão abaixo dos demônios e dos anjos em poder. Segundo a mitologia, os Ifrits vivem em uma sociedade organizada nos moldes tribais árabes, com reis, tribos e clãs. Em geral, casam-se entre si, mas podem também se casar com seres humanos. Na maior parte das histórias, pessoas afortunadas encontram Ifrits que foram presos por magos em lâmpadas mágicas e forçados a conceder desejos. Da mesma forma que os djinns em geral, os Ifrit podem ser descritos no islamismo como crentes ou infiéis, bons ou maus. Frequentemente são retratados como perversos e impiedosos. Também há registro de Ifrits nas Mil e Uma Noites. Podem tomar a forma de cães, fogo, fumaça e também de inofensíveis seres humanos. Os Ifrits, que eram não crentes no Islã e que podiam se disfarçar a fim de causar estragos e roubar itens de solos sagrados, também podem ser considerados ghouls. São fortes, rápidos e orgulhosos, de terem sido alguns dos primeiros seres criados a partir do fogo primordial. E agora, antes de finalizarmos o vídeo, é hora de finalmente explicar o que são esses tais djinns que eu tanto citei pelo vídeo. Os djinns são basicamente os seres que deram início ao mito do gênio da lâmpada, pois nas crenças árabes, são seres tão antigos quanto os anjos, mas que possuem livre-arbítrio, podendo ser bons ou maus, além de obviamente ter a questão de alguns concederem desejos. E como eu já citei lá em cima nos Ifrits, eles podem se casar, ter filhos, se organizar, enfim. E o fato de muitos seres dessa lista serem considerados djinns é justamente por causa dessa dualidade que esses seres possuem unida aos seus poderes, pois como eles podem escolher se vão ou não ser maus, também podem escolher como irão se manifestar para atormentar os seres humanos. Mas acho que é isso. Provavelmente eu não falei de todos os criptídeos árabes nesse vídeo, mas paciência. Caso eu cometi algum erro durante o vídeo, você pode me corrigir nos comentários, que eu vou dar um coração. Eu só peço que você seja minimamente educado comigo, pois o tanto de gente que só faltou rasgar a camisa porque eu chamei África de país não tá escrito. Fiquem com Deus e até mais.